A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae. Ela se instala principalmente na pele e nos nervos, ainda que em algumas formas possa comprometer mucosas e outras partes do organismo. As incapacidades e deformidades que pode provocar, além do fato de ser uma moléstia infecto-contagiosa, fazem com que a hanseníase seja incluída entre as doenças de interesse da saúde pública. As referências mais antigas da hanseníase remontam 500 anos antes da nossa era. Provavelmente foi introduzida na Europa pelas tropas de Alexandre Magno em 326 a.C. Difundiu-se e tornou-se endêmica em vários países, sendo conhecida inicialmente como elefantíase e posteriormente como elefantíase dos gregos. A hanseníase chegou às Américas trazida pelos colonizadores franceses, espanhóis e portugueses. No Brasil, as primeiras referências sobre a hanseníase datam de 1696. A palavra lepra deriva-se do grego lepros, que quer dizer descamação. Na tradução da Bíblia do hebraico para o grego, o termo tsaraat, que possuía forte conotação ritual de impurezas, foi traduzida como lepra. Assim, muitas doenças como a psoríase foram incluídas neste termo. Na Idade Média e nos séculos que se seguiram, a palavra lepra foi utilizada para designar muitas doenças cutâneas. Com o tempo, muitas dessas entidades foram sendo melhor definidas, recebendo designações apropriadas. Restou apenas como lepra a doença que hoje conhecemos como hanseníase. Foi para retirar o preconceito associado ao nome lepra que o médico brasileiro Abrão Rothberg introduziu em 1970 o termo hanseníase, adotado no Brasil e em diversos outros países. O Mycobacterium leprae foi descoberto em 1873 por Gerhard Armauer Hansen. O Mycobacterium leprae é uma bactéria em forma de bastonete reto ou levemente curvo com comprimento de 1 a 8 millimicra e largura de 0,3 millimicra. Se multiplicam por divisão binária. É gram-positivo e intensamente ácido resistente. É um parasita intracelular obrigatório e a única micobactéria a infectar nervos, particularmente a célula de Schwann, e algumas evidências levam a acreditar que o bacilo tem uma predileção por se instalar em áreas do organismo humano com menor temperatura. Na microscopia eletrônica, o bacilo apresenta uma parede celular bilaminada com cerca de 20 nanomicra de espessura. O citoplasma é particularmente eletrodenso e contém estruturas comuns a outros micro-organismos gram-positivos, como o DNA, mesossomas, grânulos de armazenamento e uma membrana plasmática contínua abaixo da parede celular. Como fontes de energia, o Mycobacterium leprae utiliza tanto a glicose como o glicerol por meio das vias de Embden-Meyerhof e o Shunt das pentoses, no que é similar a outros micro-organismos. Mesmo tendo sido a primeira bactéria a ser identificada como causadora de uma doença em seres humanos, o Mycobacterium leprae ainda não foi cultivado e a obtenção de sua cultura in vitro continua sendo uma linha de pesquisa prioritária e um grande desafio aos microbiologistas. A Organização Mundial da Saúde registrou em 1992 a existência de 3.087.788 casos de hanseníase no mundo, principalmente concentrados no Sudeste Asiático, África, América e Pacífico Ocidental, havendo um número menor de casos no Mediterrâneo Oriental e na Europa. Em 1992, nas Américas, o número de casos registrados é de 335.490, sendo que sua maior proporção se encontra no Brasil. Em nosso país, em dados de 1991, estavam registrados 250.066 doentes, com uma taxa de prevalência de 1,71 doentes por 1.000 habitantes, o que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, situa o Brasil como país de alta prevalência de hanseníase.
A maior concentração de casos está na região sudeste, ainda que a região norte apresente uma alta prevalência relativa da doença. Isto é, o número de casos é muito grande, se levarmos em conta a baixa densidade populacional desta região. Admite-se que o homem é o reservatório natural dessa doença, sendo os pacientes virchovianos e dimorfos as fontes de infecção mais importantes. Esses pacientes eliminam grande quantidade de bacilos pelas vias aéreas superiores. Ainda que o bacilo possa permanecer viável fora do organismo por até uma semana, admite-se que a transmissão se faça de forma direta de pessoa a pessoa. O aparecimento da doença depende da resistência do indivíduo em relação ao bacilo. Em alguns casos, o bacilo penetra no organismo e é logo eliminado. Em outras pessoas, poderia haver multiplicação dos bacilos que seria controlada pela resistência do indivíduo ainda em nível subclínico. Em outros casos, a infecção poderá progredir ocorrendo em manifestações clínicas. Seriam os casos indeterminados. A partir destes, a doença pode regredir ou evoluir para uma das 3 formas clínicas, dependendo das características imunológicas do indivíduo. Segundo a classificação de Madrid, em 1953, existem 2 grupos instáveis e 2 tipos polares. As formas instáveis são os indeterminados e os dimorfos. As formas polares são os tuberculoides e os virchovianos. A evolução dos casos indeterminados para o grupo dimorfo ou para os tipos polares está baseada na competência imunológica do indivíduo. Aqueles com imunidade celular preservada poderão evoluir espontaneamente ou evoluirão para o tipo tuberculoide. Aqueles em que a imunidade celular está deprimida ou ausente evoluirão para o polo virchoviano. Em 1966, Ridley e Joplin apresentaram uma classificação conceituando a hanseníase como um espectro de formas clínicas, apresentando em uma extremidade a forma tuberculoide, TT, e na outra a forma virchoviana, VV. Entre esses extremos estão os dimorfos. Aqueles semelhantes aos tuberculoides são designados como dimorfos tuberculoides, DT. Os que se assemelham aos virchovianos são os dimorfos virchovianos, DV. E os intermediários, dimorfos, DD. Uma maneira prática de se avaliar o estado imunitário dos indivíduos em relação ao Mycobacterium lepre é realizar-se o teste da Mitsudina, também chamado de teste de Mitsuda. Trata-se da injeção intradérmica de uma suspensão de bacilos mortos pelo calor, resultando ou não no aparecimento de um nódulo na área de inoculação, com leitura realizada entre o 28º e o 30º dia após a inoculação. Concluindo esses aspectos até agora discutidos, devemos mencionar alguns fatores que favorecem a transmissão da hanseníase. Quanto mais íntima e prolongada for a exposição do indivíduo a um paciente bacilífero sem tratamento, maior é a possibilidade em desenvolver a doença. Não há evidências comprovadas de que determinados alimentos possam transmitir a doença. As referências a este fato estão restritas ao campo do folclore. Atualmente, a hanseníase concentra-se em áreas de baixa condição socioeconômica. Assim é que a doença tem maior prevalência em países em desenvolvimento e nas suas áreas de maior pobreza, maior concentração demográfica e menores condições sanitárias. Ainda que outros fatores contribuam para a transmissão da hanseníase, as condições socioeconômicas da população parecem ter um papel relevante na manutenção da endemia. Ainda que hoje em dia a maioria dos países endêmicos estejam situados em regiões tropicais e subtropicais, não parece haver ligação entre a hanseníase e o clima, haja vista que ela já foi endêmica em países frios como a Noruega e outras regiões da Europa. Os aspectos clínicos da hanseníase variam de acordo com o grau de resistência do indivíduo acometido.
No grupo indeterminado encontramos as lesões iniciais da hanseníase. Caracterizam-se por máculas ou áreas circunscritas da pele, com distúrbios de sensibilidade, alterações da sudorese, rarefação ou ausência dos pelos e alterações vasomotoras. As máculas, únicas ou múltiplas, podem ser hipocrômicas ou eritemato-hipocrômicas, com eritema marginal ou em toda a mácula. Elas podem ser encontradas em qualquer área do corpo, sendo mais frequentes nos braços, nádegas, coxas e tronco. Na baciloscopia de rotina, não são encontrados bacilos. E o teste de Mitsuda pode apresentar diferentes graus de positividade até ser francamente negativo. O grupo tuberculoide inclui os doentes com resistência ao bacilo. Encontramos placas de distribuição assimétrica em pequeno número, com tamanho variado e limites nítidos com a pele ao redor. Toda a lesão ou o bordo apresenta um tom castanho amarelado ou violáceo e a superfície é irregular. Os distúrbios da sensibilidade e da sudorese são acentuados ao nível da lesão. Os troncos nervosos são frequentemente atingidos e de maneira levando a deformidades e incapacidades. A baciloscopia de rotina é negativa nos casos tuberculoides de evolução crônica. Por esse motivo, estes pacientes são considerados não contagiantes. A reação de Mitsuda é sempre positiva, com a formação de um nódulo com diâmetro de 8 milímetros ou mais. O grupo virchoviano inclui aqueles pacientes com nenhuma ou pouca resistência à multiplicação bacilar. Por esse motivo, o bacilo pode disseminar-se pelo organismo, acometendo a pele, nervos, mucosas, vísceras e outras estruturas. As lesões de pele são polimorfas, isto é, podemos encontrar ao mesmo tempo máculas, placas, pápulas, tubérculos e nódulos com tendência à simetria. Estas lesões não apresentam limites nítidos. As lesões podem acometer todo o tegumento, principalmente a face, pavilhão auricular e extremidades. Nos acometimentos intensos da face, esta apresenta-se de forma vultuosa. Este aspecto associado à conservação dos cabelos costuma ser denominado de facies leonino. Muito característico nesses pacientes é a perda dos pelos da sobrancelha. É a madarose superciliar. Os nervos são acometidos de forma difusa e insidiosa, resultando que os distúrbios motores e de sensibilidade aparecem mais tardiamente, ao contrário do que mencionamos para os casos tuberculoides. A mucosa nasal é frequentemente acometida, podendo levar à perfuração do septo, destruição da cartilagem septal com um consequente desabamento nasal. O fígado e baço são frequentemente comprometidos, ainda que isto não traga grandes alterações funcionais nesses órgãos, a não ser nos estados reacionais tipo eritema nodoso ansênico. Outra lesão muito característica desses casos é o envolvimento testicular, levando à impotência e à ginecomastia. A baciloscopia é francamente positiva nos esfregaços de rotina, e o teste de Mitsuda é negativo. Existem duas variedades da forma virchoviana que apresentam características muito específicas. A primeira delas é a hanseníase histoide, descrita por Wade. Aparecem nódulos ou lesões tuberonodulares de consistência firme e superfície lisa. Estas lesões podem se apresentar como única manifestação ou aparecerem ao lado de outras lesões clássicas da forma virchoviana.
A hanseníase de Lúcio se caracteriza por um infiltrado difuso e extenso da pele. Na face, esse infiltrado não assume um aspecto vultuoso. As feições do indivíduo são preservadas, daí chamar-se hanseníase bonita. Frequentemente, a madarose superciliar completa. Os dimorfos são aqueles casos com variado grau de resistência e que se situam entre os polos tuberculoide e virchoviano. Assim é que existem casos muito semelhantes aos tuberculoides e outros que mais se aproximam dos casos virchovianos. Há lesões que são características deste grupo. São placas com centro plano, hipocrômico ou não, com o limite interno do bordo bem nítido e os limites externos imprecisos, difundindo-se ao redor. Estas lesões também são conhecidas como lesões esburacadas ou enquejo suíço. Nesta forma, os nervos periféricos são frequentemente acometidos de uma maneira extensa e intensa. Os esfregaços de rotina podem apresentar grandes quantidades de bacilos, ainda que em menor número que nos casos virchovianos. O teste de Mitsuda pode ser negativo ou fracamente positivo naqueles casos mais próximos ao polo tuberculoide. Ainda que seja uma doença de evolução crônica, a hanseníase pode apresentar manifestações agudas durante o seu curso. As reações hansênicas são divididas em tipo 1 e tipo 2. As do tipo 1 são imunologicamente mediadas por células e ocorrem nos casos tuberculoides e dimorfos. As reações tipo 2 são mediadas por anticorpos e ocorrem tipicamente nos casos virchovianos e algumas vezes nos dimorfos, próximos ao polo V. Nos casos tuberculoides, as reações podem se manifestar com edema e eritema de lesões já existentes e o aparecimento de novas lesões. Quando a reação regride, as novas lesões podem persistir e a doença retoma sua marcha crônica. Esta situação é chamada de reação hansênica tuberculoide. Em outros casos, o indivíduo que apresentava apenas uma área de anestesia ou mancha hipocrômica e anestésica, subitamente apresenta edema e eritema em redor desta lesão, e surgem pápulas e placas eritematosas em grande número por todo o tegumento. Esses casos são denominados tuberculoides reacionais. Semelhante ao que já vimos com os tuberculoides, os pacientes da forma dimorfa podem apresentar eritema, edema em lesões que vinham seguindo seu curso crônico, além do surgimento de novas lesões. Chamamos a isto de reação hansênica dimorfa. Há também aqueles casos em que a reação eclode em pele aparentemente sadia ou com lesões da forma indeterminada, semelhante ao que ocorre nos tuberculoides. Chamamos esses casos de dimorfos reacionais. Mais raramente, os pacientes dimorfos mais próximos ao polo virchoviano podem apresentar reações do tipo eritema nodoso hansênico. As reações tipo 2, também chamadas de eritema nodoso hansênico, são características dos pacientes virchovianos. Surgem lesões nodulares ou placas eritematosas e brilhantes, dolorosas e quentes. Em casos mais graves, as lesões podem ser bolhosas ou vesiculosas, que podem evoluir para a ulceração. Além da pele, esse estado reacional compromete vísceras, músculos, articulações, globo ocular e outras estruturas do organismo humano, o que pode eventualmente comprometer o estado geral do paciente de uma maneira intensa. As medidas gerais para o tratamento dos estados reacionais incluem atenção especial aos nervos acometidos e olhos, realizar atendimento frequente do paciente e orientá-lo adequadamente. Dependendo da gravidade da reação, internar o paciente sempre que seu estado geral ou complicação o indicar.
suspender a medicação específica somente nos casos em que o estado geral do paciente assim o recomende. Para o tratamento específico das reações tipo 1, recomenda-se o uso de prednisona na dose diária de 1 a 2 mg por quilo de peso ao dia, até a melhora acentuada do quadro reacional. A partir daí, a dosagem deverá ser reduzida gradual e lentamente. Nos casos de reações tipo 2, recomenda-se o uso de talidomida na dose de 100 a 400 mg por dia, conforme a avaliação clínica, mantendo-se esta dose até remissão clínica do quadro. Lembre-se de que está totalmente contraindicado o uso de talidomida em mulheres em idade fértil, devido a seus conhecidos efeitos teratogênicos. Nas reações tipo 2, o uso de corticosteroides está indicado apenas nas seguintes situações: comprometimento de troncos nervosos e lesões oculares, mão e pé reacionais, eritema polimorfo, lesões infiltradas em trajeto de nervos, orquite e suspeita de comprometimento renal, eritema nodoso ulcerado. Em reações que não respondem à talidomida ou outras situações em que a talidomida não possa ser utilizada, tais como em mulheres em idade fértil. Por último, convém salientar que não se considera recidiva a ocorrência de episódios reacionais após alta por cura. Nesses casos, os pacientes deverão receber somente o tratamento indicado para a reação. Agora que já conhecemos as manifestações clínicas básicas da hanseníase, devemos sistematizar o seu diagnóstico. Ao exame clínico, a presença de mácula hipocrômica ou outras lesões circunscritas de pele com alteração de sensibilidade caracteriza o diagnóstico de hanseníase. O achado de espessamento de troncos nervosos ou espessamento de filetes satélites a lesões de pele também são diagnósticos. Pacientes com perda de sobrancelhas, aumento dos lóbulos das orelhas, desabamento nasal, infiltrado facial, são altamente sugestivos de hanseníase virchoviana. Nesses casos, a confirmação pode ser feita pela evidenciação do Mycobacterium lepre através de exame microscópico de esfregaço obtido das lesões de pele. Porém, nas formas indeterminadas com Mitsuda positivo e nos tuberculoides, a baciloscopia é normalmente negativa, assumindo grande importância a avaliação da sensibilidade nas lesões e a palpação dos troncos nervosos. A sensibilidade térmica pode ser pesquisada utilizando-se um tubo de ensaio contendo água quente e outro com água fria, aplicados alternadamente sobre a lesão e a pele normal. Verificamos se o paciente com os olhos fechados percebe corretamente a diferença entre um tubo e o outro. A sensibilidade dolorosa pesquisa-se com um alfinete, aplicando-se a ponta ou a cabeça na área suspeita e na pele normal. O paciente deve estar também com os olhos fechados e deverá identificar qual delas está sendo aplicada. A sensibilidade tátil pode ser avaliada com o uso de uma mecha de algodão. Ao tocar-se a lesão ou áreas de pele normal, o paciente com os olhos fechados deve indicar com o dedo a área estimulada. Em unidades com maior complexidade, deve dar-se preferência ao uso dos monofilamentos de nylon para um exame da sensibilidade tátil com maior precisão. Quando houver dificuldade em obter-se a cooperação do paciente, podemos utilizar o teste da histamina ou da pilocarpina. No caso da histamina, a punctura da pele normal através de algumas gotas de uma solução milesimal de cloridrato de histamina promoverá o aparecimento da tríplice reação de Leves. A área maior de eritema que se forma está relacionada com a integridade dos filetes nervosos. Na pele com alteração de sensibilidade, falta este eritema
e disse que a reação é incompleta. Com a pilocarpina, injeta-se intradermicamente pequena quantidade de solução a meio ou 1% na pele normal e na região suspeita. O surgimento de gotículas de suor comprovam a integridade das fibras nervosas das regiões testadas. Para melhor evidenciar-se o resultado, podemos pincelar solução de Lugol na área a ser injetada e posteriormente pulverizar amido. A presença do suor umedece o amido, que reage com o iodo, surgindo uma coloração azulada. A pesquisa de bacilos pode ser feita praticando-se uma pequena incisão na zona escolhida, atingindo o derme. Colhe-se a linfa e espalha-se em uma lâmina de vidro. Fixa-se o material passando-se a lâmina sobre uma chama. Posteriormente, a lâmina é corada pelo método de Ziehl-Neelsen e examinada no microscópio com lente de imersão. Aqui vemos uma lâmina com muitos bacilos. Alguns são íntegros, isto é, sua morfologia está preservada. Outros são granulosos, são bacilos não viáveis. Ainda que a hanseníase apresente características muito específicas, algumas outras patologias podem apresentar aspectos semelhantes. O vitiligo, a pitiríasis versicolor, a pitiríasis alba e o nevus hipocrômico podem lembrar um caso de hanseníase indeterminada. A psoríase, o líquen plano e o granuloma anular assemelham-se a casos da forma tuberculoide e dimorfa. A sífilis, leishmaniose cutânea difusa e neurofibromatose lembram casos da forma virchoviana. Todas essas condições podem ser diferenciadas levando-se em conta os sinais cardinais da hanseníase, isto é, a presença do bacilo nas lesões nos casos virchovianos, os distúrbios de sensibilidade nas lesões nas formas indeterminada e tuberculoide e a presença de espessamento de nervos que pode ser encontrado em todas as formas. Algumas patologias envolvendo o sistema nervoso periférico também podem confundir-se com a hanseníase. É o caso da neuropatia diabética, da síndrome de Thévenard, da neuropatia alcoólica, esclerose lateral amiotrófica, entre outras. Nesses casos, a presença de lesões específicas da pele indicam a hanseníase como sendo o diagnóstico correto. E na ausência dessas, como nos chamados casos neuríticos puros, uma cuidadosa análise das peculiaridades clínicas de cada caso permitirá a diferenciação diagnóstica. Inicialmente, o tratamento da hanseníase era feito com o óleo de chalmugra, cujos resultados não eram satisfatórios. Somente em 1941 surgiram as sulfonas, sendo hoje a dapsona a droga de escolha na dose de 100 mg por dia para o indivíduo adulto. Os resultados foram tão satisfatórios que chegou-se a pensar que a erradicação da moléstia estava assegurada. Durante as décadas de 60 e 70, outras drogas já se mostravam eficazes contra a hanseníase. Porém, já em 1963, diversos autores suspeitavam do desenvolvimento de resistência à dapsona por parte do Mycobacterium lepre. Assim sendo, com a finalidade de combater a resistência bacteriana, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar o uso de mais de uma droga nos casos dimorfos e virchovianos, o que foi adotado no Brasil desde 1976. Em nosso país, utilizou-se a dapsona em dose de 100 mg por dia, associada à rifampicina, com dose de 600 mg por dia durante 3 meses, continuando-se com a dapsona até a cura clínica. Nos casos comprovados de resistência à dapsona, utilizava-se a clofazimina no seu lugar.
No entanto, a maioria dos países continuou a usar a sulfona como monoterapia. Por esse motivo, a resistência à sulfona, tanto primária como secundária, atingiu níveis alarmantes, levando a Organização Mundial da Saúde a recomendar o uso extensivo dos esquemas de poliquimioterapia, com o uso de 2 ou mais drogas. O tratamento proposto baseia-se na associação das melhores drogas disponíveis no momento e na supervisão de sua ingesta. Com a finalidade de facilitar a sua implantação, os pacientes são classificados em paucibacilares e multibacilares. Nos paucibacilares, incluímos os casos tuberculoides e os indeterminados com Mitsuda positivo. Os multibacilares são os dimorfos, os virchovianos e os casos indeterminados com Mitsuda negativo, já que estes últimos são potencialmente contagiantes. Para os casos paucibacilares, recomenda-se a administração de dapsona em dose diária de 100 mg auto-administrada e rifampicina em dose mensal supervisionada de 600 mg. O tratamento é feito em 6 doses administradas em até 9 meses. Se houver 3 faltas consecutivas, o tratamento deve ser reiniciado. Os multibacilares recebem o mesmo esquema anterior, acrescido de uma dose diária auto-administrada de 50 mg de clofazimina, com um reforço mensal de 300 mg supervisionado. O tratamento constitui-se de 24 doses administradas em até 36 meses. Se ocorrerem 4 faltas consecutivas, o tratamento deve ser reiniciado. Salientamos que a baciloscopia não é mais critério para a alta do paciente. Ela é obrigatória apenas no momento do diagnóstico para auxiliar na determinação da forma clínica do caso. O Brasil iniciou a implantação desses esquemas em 1986 e a partir de 1990 eles passaram a ser utilizados oficialmente em todo o país. Uma das principais causas do medo gerado pela hanseníase está na sua possibilidade de gerar incapacidades e deformidades. Estas alterações estão principalmente relacionadas com o comprometimento de nervos periféricos, levando a alterações da sensibilidade e da motricidade. A maioria dessas deformidades não são causadas diretamente pelo bacilo de Hansen, e sim por traumas em áreas anestésicas e com alterações motoras. Um exemplo muito claro dessa situação é o caso das úlceras plantares, tão comuns na maioria das unidades de saúde. Estas úlceras não são causadas pelo Mycobacterium lepre, e sim pela ocorrência de traumas na região plantar que se encontra anestésica devido ao intenso comprometimento do nervo tibial posterior, o qual é responsável pela inervação sensitiva desta região. O pé caído tem sua origem no comprometimento do nervo fibular, com a consequente paralisia dos músculos responsáveis pela dorsiflexão do pé. A lesão do nervo ulnar no membro superior é responsável pelo aparecimento da mão em garra e das atrofias da região hipotenare nos espaços intermetacarpianos. O comprometimento do nervo mediano traz a perda da oposição do polegar e atrofia da região tenar. Ainda que raro, pode ocorrer também o comprometimento do nervo radial, normalmente já associado às lesões do nervo ulnar e mediano. Daí referirmos esta situação como paralisia tríplice. Todas estas deformidades podem levar a incapacidades altamente comprometedoras das atividades da vida diária do paciente, de seu relacionamento na família e na sociedade. Principalmente nas formas multibacilares, o comprometimento ocular é muito variado e requer atenção imediata da equipe de saúde para evitar perdas importantes da acuidade visual e mesmo perda total da visão. A paralisia da musculatura orbicular promove a impossibilidade de fechamento das pálpebras, chamado lagoftalmo, que associado à anestesia da córnea permite o aparecimento de úlceras com consequências graves.
frequente durante os estados reacionais. A iridociclite entre a pupila e a íris com desenvolvimento de glaucoma e cegueira se não tratada a tempo. A perda de sobrancelhas, desabamento nasal e aumento dos lóbulos auriculares trazem intensa alteração estética e funcional da face, contribuindo sobremaneira para o deslocamento social destes pacientes, seja na família, na força de trabalho e na sociedade como um todo. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são as medidas mais eficazes para a real prevenção dessas situações. Na realidade presente, as atividades de prevenção e tratamento das incapacidades se constituem em parte indissociável do tratamento nas unidades de saúde, devendo as sequelas já estabelecidas serem encaminhadas para atendimento em centros de atenção terciária. Para esses casos, a cura integral engloba, além da alta medicamentosa, o atendimento de suas necessidades de reabilitação física, aí compreendidas as ações mais complexas de fisioterapia e cirurgia reparadora, e a reabilitação profissional, além do atendimento das alterações psicológicas e sociais, tendo em vista como finalidade última a reinserção social desta parcela de casos não contemplados com um diagnóstico mais precoce. O controle da hanseníase se faz basicamente pela interrupção da cadeia de contágio, isto é, pela descoberta e tratamento eficaz de todos os casos bacilíferos. O órgão normativo e coordenador dessas atividades é a Coordenação Nacional de Dermatologia Sanitária do Ministério da Saúde, tendo como órgãos executores as Secretarias Estaduais de Saúde. Para uma atuação mais eficiente, o Ministério da Saúde propõe uma série de normas e procedimentos encontrados no Manual de Controle da Hanseníase, além de fornecer os medicamentos necessários e assessorias nas diferentes áreas envolvidas nos programas de controle. Por exemplo, os dados epidemiológicos são fundamentais para uma adequada programação das atividades de controle. O seu correto preenchimento e envio nos prazos estipulados permitem aos técnicos do nível central avaliar como está se processando o controle da doença nos diferentes níveis, diagnosticar os problemas e sugerir soluções para os entraves identificados. A garantia do medicamento ao paciente é fundamental para o tratamento e a interrupção da cadeia epidemiológica. O Ministério da Saúde sugere mecanismos para a manutenção de estoque e cálculo da previsão de medicamentos. O seguimento desses procedimentos e o envio das requisições de medicamentos nos prazos estipulados permitem a garantia de que o paciente terá sempre seu tratamento assegurado. Com os esquemas atuais, a hanseníase hoje é uma doença curável. As deformidades que causa podem ser prevenidas, impedidas de progredir ou corrigidas cirurgicamente. Porém, exige uma participação integral da equipe de saúde para o cuidado do paciente. Além disto, para o controle desta endemia, é muito importante o diagnóstico precoce e, para tanto, é necessário que a equipe de saúde esteja bem treinada e também que a população seja educada para o conhecimento dos sinais que caracterizam esta enfermidade. Esta é nossa intenção.